conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos ensine, ó Pai, a como viver a tua palavra plenamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Na última sexta-feira, o diácono João trouxe uma mensagem muito rica sobre cura divina. E eu falei que nós abordaríamos o mesmo tema em uma série de convidar outros obreiros que terão oportunidade nas próximas sextas-feiras a abordarem o mesmo tema, para nós ampliarmos esse assunto. A cura divina é o milagre da cura, o dom ou os dons de curar, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. A Bíblia aborda esse tema desde o livro Gênesis. A primeira referência de cura divina se encontra no livro Gênesis, quando Abraão ora por Faraó e ele é curado. E daí por diante a Bíblia está cheia de exemplos, exemplos dos profetas que curaram e ressuscitaram muitos, vários exemplos do próprio Jesus Cristo, dos apóstolos, durante o ministério de Jesus, após o ministério de Jesus. É um tema abrangente. O milagre de cura, para a glória de Deus, para a nossa alegria, é algo que nós presenciamos com muita frequência nessa igreja. Mas eu reconheço que é um sinal que é pouco visto hoje na igreja como um todo, no mundo, na igreja atual. Há uma escassez de milagres, há uma escassez de sinais. Então, queridos irmãos, considerem-se felizes e privilegiados por participar de uma igreja em que isso acontece de forma recorrente no nosso meio, de forma frequente até. Há períodos aqui, às vezes a coisa diminui, mas há períodos aqui nessa igreja que há milagres de cura 2, 3, 4 por semana. E isso é uma verdadeira bênção, uma alegria para nós podermos viver essa experiência aqui na igreja, de verdade, de fato, não apenas na teoria, não apenas na letra, não apenas algo distante, quando nós lemos na Bíblia que alguém foi curado disso ou daquilo, mas nós vemos isso aqui, nós vemos isso aqui em cada culto, nós vemos isso aqui com frequência, e isso nos alegra muito o coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pelo menos tentar, levá-los a compreender melhor como é que funciona isso. Infelizmente eu não tenho todas as respostas. Infelizmente a Bíblia, ela, apesar de ter muitos exemplos, mas nós não conseguimos entender na prática como é que funciona o mecanismo disso. Mas à luz da Bíblia vamos tentar explanar um pouco sobre o assunto. O texto de Marcos 16 que nós lemos são palavras do próprio Jesus Cristo. Foi Ele quem disse isso. E aí eu pergunto, Jesus é fiel ou não é fiel? Ele cumpre o que diz ou ele não cumpre o que diz? Amém.
cura não acontece? Por que eventualmente na vida de algumas pessoas ela vive toda a sua vida cristã, ela nasce no Evangelho, ela cresce, ela se batiza, ela ocupa cargos, ela se desenvolve na sua vida cristã e vive toda a sua vida cristã e morre, e algumas pessoas não têm absolutamente nenhuma única experiência com esse sinal bíblico, real, presente na igreja, vivo. Por que isso não acontece na vida de algumas pessoas? E refletindo sobre o assunto, eu vivi vários anos da minha vida cristã com uma ausência total de sinais sobrenaturais na minha vida. E eu posso admitir que não era por falta de oração. Foi um dos períodos que eu mais busquei a Deus. E havia praticamente zero de manifestação do sobrenatural nesses sinais, nesses dons, nesse ministério de cura. E a gente pode ter várias respostas para explicar isso, né? Porque não era da vontade de Deus, e essa é a mais confortável e mais fácil, né? Não é da vontade de Deus, então está tudo certo, não precisa explicar mais nada, mas às vezes tem explicação, às vezes tem motivo, e os motivos são vários, os motivos são muitos, e a gente começa a argumentar, né? E eu estou falando disso humanamente, eu estou falando da Bíblia, da palavra. E a gente começa a ver os exemplos de vida de algumas pessoas e começa a criar questionamentos dentro de si, né? Às vezes eu via pessoas com uma vida extremamente estranha, né? Uma vida de um cristão exemplar, uma vida um pé na igreja, um pé no mundo. E essa pessoa às vezes orava por alguém e a pessoa era curada. E às vezes um irmão ali tão santo, tão consagrado, que busca tanto a Deus, tão sincero, o sinal não acontece na vida dele. Então são questionamentos, né, que às vezes criam conflito na cabeça de algumas pessoas, criava na minha. E aí simplesmente responder porque não é da vontade de Deus torna a coisa bastante confortável para a gente explicar. Mas nem sempre é assim. Às vezes é da vontade de Deus que a pessoa seja curada. Ele deseja que a pessoa seja curada. E aí a gente precisa entender quais os mecanismos que levam à cura, que levam à manifestação da cura. A primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é o seguinte: quando nós lemos aqui no versículo 17, esses sinais acompanharão aos que creem. Então, o pré-requisito para ter uma vida com a presença desses sinais é crer. Glória a Deus. Fé. Aleluia. E quando eu falo fé, não é acreditar, não é saber que Deus tem a capacidade de curar. Isso necessariamente não é fé. Porque a gente sabe que Deus é onipotente, que Ele pode tudo, então se Ele quiser curar, Ele cura. Não é saber que Deus pode fazer. É acreditar que aquilo pode se tornar real na sua vida. Aí a coisa muda, né? A gente sabe que Deus cura paralíticos, mas pouca gente tem coragem de botar a mão na cabeça do paralítico e mandar ele andar. A gente tem essa consciência, a gente tem esse conhecimento, a gente acredita que Deus pode fazer, mas isso não é crer, isso não é ter fé. Pré-requisito é ter fé. Essa fé, a Bíblia diz que fé é um dom de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ter o Espírito Santo dentro de si. E aqui eu acho que explica a maior parte do problema da maioria das pessoas que vivem uma vida sem sinais,
uma vida sem o sobrenatural de Deus. Eu não estou dizendo que isso, eu até vou citar aqui mais na frente. Eu não estou dizendo que isso é um problema ou que vai impedir você de ser salvo porque as pessoas não são curadas ou você não é curado. Isso não compromete a tua salvação. Nós vamos citar Lucas capítulo 13 daqui a pouquinho e isso vai ficar claro. Mas por que às vezes a cura não acontece? Porque existe um problema de identidade com a igreja. A igreja não sabe quem é. Quando você não sabe quem você é, o milagre não acontece na sua vida. E como é isso? É autoconhecimento só que vai fazer o milagre acontecer na sua vida? Não, eu não estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de você ter convicção de que você é filho de Deus. Quando a pessoa não sabe quem ela é, quando a pessoa não sabe a autoridade que tem, imagina um juiz. Um juiz ele pode mandar prender uma pessoa e aquela pessoa vai ser presa. Né? A pessoa pode até entrar com recurso depois e se explicar e tudo, mas se o juiz mandar a pessoa ser presa, não importa se ela é culpada ou inocente, ela vai ser presa. Porque é uma ordem judicial e a ordem judicial precisa se cumprir. Uma ordem judicial tem que se cumprir. É lei. Então quando o juiz manda uma coisa acontecer, aquela coisa acontece. Porque ele está revestido de uma autoridade que faz com que aquilo que ele fale, aquilo que ele determine, aconteça. É a autoridade que lhe foi revestida como juiz. Quando um guarda veste a sua farda, o seu uniforme de guarda e vai lá para o trânsito e ele chega ali debaixo com um sinal de trânsito com seu poderoso apito. Quando ele apita aquele apito, pode ter 10, pode ter 100, pode ter 1, pode ter 500 carros, eles param. Mas ele tem força no braço para parar um carro? Não. Ele tem autoridade para parar um carro. Para parar 10 carros, para parar 100 carros. O que para os carros não é a força do guarda de trânsito. O que para os carros é a autoridade do guarda de trânsito. Então se o guarda de trânsito não acredita que se ele apitar aquele apito, uma pecinha desse tamanho, para uma rua inteira de carro, caminhão, ônibus, moto, tudo. Um apitozinho desse tamanho, um barulho do apito, vai parar quantos carros estiverem naquela rua. Uma coisa tão pequena. Se aquele guarda não tiver consciência de que ele tem a autoridade para parar os carros, todos os carros vão passar, porque ele nunca vai usar o apito dele. Quando o guarda não entende que ele é uma autoridade que pode fazer os carros pararem, se ele não exercer essa autoridade, os carros não vão parar. Então a maioria das pessoas não reconhece. A maioria das pessoas nem sabe. A maioria dos crentes não sabem que são autoridades espirituais na terra. Eles não têm essa consciência. É uma crise de identidade da igreja. A igreja não sabe quem é. A igreja não sabe que ela tem esse poder. A igreja muitas vezes não reconhece que tem essa autoridade. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim e de você. Eu estou usando o termo igreja para não ficar falando você, eu. Então, quando nós reconhecemos quem nós somos no reino de Deus, as coisas começam a acontecer. Os discípulos passaram por uma experiência interessante. 70 discípulos. Mais ou menos umas 500 pessoas seguiam Jesus. Isso no fim dos seus 3 anos de ministério. Quase 500 pessoas. Seguidores fiéis, seguidores assíduos.
Ele reuniu 70. Aí tem os mistérios de Deus. Jesus soprou sobre eles e mandou eles de 2 em 2. E eles voltaram muito contentes, né? Alguns dias depois, Jesus ainda fez uma recomendação: não leve nada. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar bagagem, não leve nada. Apenas vá. Tem que ter fé, né? Você, né? Tomar uma atitude dessa tem que ter fé. E eles foram confiando em quem? Em Jesus. Foram confiando na palavra. Eles foram debaixo da palavra de Jesus. Aleluia! Sem absolutamente nenhum recurso, sem destino, sem meios de sobreviver, mas foram. Jesus pergunta se faltou alguma coisa para eles durante o trajeto. Eles foram e voltaram da obra e não faltou nada. Mas o mais interessante que está concentrado no tema da mensagem é que eles voltaram muito alegres, eles voltaram muito felizes, porque os demônios obedeciam quando eles mandavam. As enfermidades desapareciam das pessoas enfermas e as pessoas eram curadas. E eles voltaram muito alegres. Aí Jesus repreende eles e diz o seguinte: não fiquem felizes por causa dessas coisas. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro. Vocês deveriam estar felizes por causa da salvação. Então ele já nos ensina que o objetivo maior não é a cura. O objetivo maior é o céu. É por isso que nós não exploramos isso. As igrejas verdadeiramente sérias, elas não, por mais que o milagre aconteça, por mais que os sinais aconteçam, ela não explora isso. As igrejas que não são sérias exploram isso comercialmente. É vergonhoso. Eles fazem isso escancaradamente. Entrevistam as pobres das pessoas que foram curadas e perguntam: o que aconteceu? Aonde você foi curado? Depois que eu cheguei na igreja tal, eu fui curado. Minha vida prosperou. Ou seja, não é Cristo o objeto final da adoração, é a igreja. Porque não foi na igreja vizinha, foi na minha igreja que o milagre aconteceu. Não importa quem operou o milagre mais. Jesus não é mais o alvo. Então Jesus deixa claro que vocês estão muito contentes por causa do milagre. Vocês estão dando muita atenção ao milagre, à cura, à libertação. Alegrem-se pela salvação. É o que Jesus ensina para eles. Então o primeiro ponto é saber quem você é e a autoridade que Deus te deu. Enquanto você não tiver plena convicção disso, os milagres vão ser muito escassos e raros na sua vida. Precisa ter consciência da autoridade que Jesus Cristo te deu, do poder que Ele deu para você. É semelhante a uma procuração. Você sabe o que é uma procuração? Procuração é um documento, é um papel, em que uma pessoa dá poderes para outra agir no seu nome. Se o pastor Valguei tentar tirar um empréstimo no banco no meu nome, ele não vai conseguir. Usando os meus dados, meu CPF, criando uma dívida para mim. Se eu tiver uma casa para comprar ou para vender, ele não pode fazer isso no meu lugar sem que eu autorize isso. Ele não pode agir em meu nome sem que eu autorize ele a fazer isso. Marcos 16, 17 é como uma procuração de Deus para a igreja. Onde Deus nos autoriza a agir no nome dele. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará dano algum.
Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Em meu nome. Existe uma procuração de Jesus Cristo para você. Existe uma procuração de Jesus Cristo dando direitos para você agir no nome dele. E aí tudo aquilo que ele fez aqui na terra, você pode fazer também. E ele ainda fez uma promessa linda. Sinais maiores ainda. Aleluia, glória. Veja tudo que Jesus fez. Coisa tremenda. Pois é, tudo aquilo que está registrado nos evangelhos que ele fez, você pode fazer e mais. Amém. São palavras dele, são promessas dele. Aleluia. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa reconhecer a autoridade que você tem, a autoridade que você recebeu de Deus. Enquanto isso não acontecer, é muito raro o milagre acontecer. Agora abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Talvez a gente pule alguns versículos. Estava num sábado ensinando numa sinagoga. A partir do 11 diz o seguinte: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Por que essa mulher estava doente? O texto diz que ela estava encurvada. A Bíblia diz que a doença dela era nas costas dela. Por que ela ficou assim? Ela deu um jeito na coluna? Ela foi levantar um peso e ficou com hérnia de disco? Era um demônio que causava a doença na mulher. O texto é claro. O texto não dá rodeios. O texto não diz que ela contraiu um problema, ela teve uma febre reumática. O texto diz que essa enfermidade era espiritual. E é outro problema da igreja, não reconhecer a ação do inimigo em algumas enfermidades. A falta dessa consciência. E aí você, a mulher estava endemoniada. O texto não diz que ela estava endemoniada. Se você ler esse texto todo, você vai ver que Jesus diz que essa mulher era uma filha de Abraão. Onde é que essa mulher estava? Na sinagoga. Essa mulher era crente. Essa mulher servia a Deus. Era descendente de Abraão. Jesus em nenhum momento condena a conduta espiritual dela. Em nenhum momento Jesus coloca em jogo a sua fé. Em nenhum momento. Ela servia a Deus. Ela era filha de Abraão. Mas o inimigo alojou-se nas suas costas e a manteve doente por 18 anos. Eu acho lindo quando alguém vem pedir oração e essa pessoa está com enfermidade crônica. Sabe, já me dá aquela alegria que eu sei que Jesus vai curar aquela pessoa. Sabe, me dá uma convicção. A irmã Ana Kate chegou aqui e fazia 10 anos que ela tinha uma dor de cabeça. 10 anos. E aí eu falei, pronto, que milagre lindo para Jesus fazer. Porque esse tipo de milagre muda a vida da pessoa completamente. Imagina, a pessoa passa 10 anos com uma enfermidade. No caso dessa mulher, 18 anos. E aí ela se encontra com Jesus e a vida dela muda. Ela passa a ser outra pessoa, outra qualidade de vida. A irmã Ana Kate chegou aqui na igreja, 10 anos sentindo uma dor de cabeça crônica, 24 horas. Ela testemunhou aqui que ela acordava com dor de cabeça,
ia dormir com dor de cabeça durante 3.650 dias. 10 anos. E aí nós oramos pela irmã Ana Kate. E ela foi curada naquele dia. E nunca mais teve dor de cabeça. Então essa mudança de vida é algo extraordinário. Essa mulher, 18 anos, sendo oprimida pelo diabo, diz o texto, dominada por um espírito mau, há 18 anos, e ela se encontra com Jesus e Jesus muda a vida dela. Recentemente teve outra jovem aqui, problema, teve uma gravidez de risco, não sei se ela veio hoje, ela disse que ia testemunhar hoje. E sérias complicações, abortou espontaneamente, não conseguiu manter a gravidez e a partir daí ela passou a ter dores diárias e constantes desse dia em diante, até o dia que ela se encontrou com Jesus. Glória a Deus. Se encontrou nesse aspecto da cura, né, que ela já servia a Deus. E aí Jesus cura também essa jovem. A consciência de que há participação maligna e demoníaca em muitas enfermidades é algo que precisa ser esclarecido para a igreja também. E a igreja não tem essa consciência plena. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não reconhece a presença do inimigo em algumas enfermidades. Tem coisas que são muito estranhas, gente. Tem coisas que são muito explícitas, que a gente vê que é espiritual. Tem coisas que são muito... Aqui na igreja, uma irmã, ali eu tenho certeza que aquilo não era natural. Uma irmã com um caroço no pescoço. E a gente ora, ela espelha o caroço aqui no chão, na hora. Ele desaparece. E aí a gente percebe que um tempo depois o caroço queria voltar. E mais uma vez nós oramos e mais uma vez aparece. Então são coisas espirituais, nem tudo é natural. Mas a falta de conhecimento da igreja desse fato. E tem mais, você pode dizer, o pastor Júlio está citando uma referência isolada de uma mulher que estava oprimida pelo diabo com um negócio nas costas que deixava ela encurvada. Então abra sua Bíblia em Atos 10, 38. Presta atenção no que diz esse versículo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Aleluia! Você de verdade ainda acha que tem doença que é natural? Você de verdade acha que uma boa parcela de doenças não é coisa do inimigo mesmo? Para atormentar a vida do povo? Inclusive do povo de Deus. A falta da consciência, da espiritualidade de algumas coisas faz com que a igreja fique apenas assistindo as coisas acontecerem e não interferem diretamente, de forma sobrenatural nas coisas. A gente precisa dessa consciência de que tudo é espiritual, mesmo que seja de forma indireta, mas é. Porque Deus criou, Deus é o que? A Bíblia diz, Deus é Espírito. Ele é a fonte de todas as coisas. Então todas as coisas materiais e espirituais têm fonte espiritual. Se não é espiritual de forma direta, é indireta.
Enquanto o crente não colocar na sua cabeça que nós estamos em guerra, a Bíblia fala isso direto, mas a gente não entende ou finge que não entende, porque é mais confortável viver como está. Ter o diabo como inimigo é algo muito desagradável. Não é confortável arrumar briga com o diabo. Ninguém quer isso. Mas se você aceitou Jesus, você já arrumou briga com ele, mesmo sem querer. Não tem como. Ou você está do lado de Deus, ou está do lado dele. Você não tem outra opção. Não existe uma Suíça espiritual que é neutra, não. Eu não, esse negócio de ser crente, servir a Deus, eu não sou muito chegado, mas também eu não quero nada com o diabo. Eu vou ficar aqui na Suíça espiritual. Não existe. Se você não serve a Deus, automaticamente você já serve ao diabo. Então nós estamos em guerra e a Bíblia fala isso direto. O apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura para quê? Para ficar bonito? Escudo da fé para quê? Espada do Espírito para quê? Porque você está numa guerra. Ainda bem que você escolheu o lado que sempre vês. A Bíblia está cheia de exemplos. O apóstolo Paulo também fala, no mesmo texto que ele fala sobre a corrida, sobre o atleta, ele também diz que nós somos soldados, quando ele escreve a Timóteo, né, que aquele que nos comissionou para a guerra. Né, você está em guerra. O problema é que às vezes você não se dá conta que está em guerra. E aí fica sendo flechado pelo inimigo, porque o escudo da fé não está empunhado. O apóstolo Paulo diz que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Sabe o que é um dardo inflamado? É uma flecha pegando fogo. Um dardo é uma pequena lança, parece uma flecha, mas ela não é jogada com arco, ela é jogada com a mão. O dardo é uma lança pequena. Então, os soldados daquela época melavam a ponta do dardo em algo que pegava fogo, um piche, alguma coisa assim, e atirava no inimigo. E aí aquilo pegava onde pegasse e começava a incendiar aquilo. Os soldados mergulhavam os escudos de madeira na água. Ele ficava encharcado de água, talvez dobrava de peso, e usava aquele escudo úmido para apagar os dardos inflamados do inimigo. Então a sua fé está encharcada da água, que é um símbolo do Espírito Santo, que é um símbolo da palavra de Deus. Estamos em guerra, meus irmãos, e precisamos entender que a enfermidade pode ser um instrumento do inimigo para nos atacar. E é curioso como algumas pessoas simplesmente se conformam e se entregam à enfermidade. Deus, Ele cura ainda hoje. Não há nenhuma mudança no seu modo de agir. Nós vemos isso aqui, nós presenciamos isso aqui com frequência. Então, que nós possamos entender o quanto há de espiritual em cada uma dessas enfermidades que às vezes acomete a nós ou as pessoas que nos cercam. Entender que nós temos autoridade para repreendê-las. Não uma autoridade própria, mas uma autoridade outorgada por Jesus Cristo. Como diz o texto de Marcos 16. Reconhecer quem nós somos, porque enquanto isso não acontecer,
ficamos sendo esbofeteados pelo diabo. Quando reconhecermos isso, certamente os milagres serão muito mais recorrentes na nossa vida. Certamente nós veremos com muito mais frequência o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Eu poderia passar a noite toda citando inúmeras experiências que eu já vivi nesse ministério, coisas lindas, coisas que verdadeiramente fortalece a nossa fé. Mas o tempo não nos permite e também talvez fuja do propósito maior dessa mensagem, que é levar à igreja essa conscientização. E eu queria deixar um último recado bem prático. Uma coisa que eu vivo, que eu experimento na minha vida e que eu encontro respaldo bíblico na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Se você lê o livro de Atos, se você lê os 4 evangelhos, você vai ver como é que o milagre acontece na prática. Infelizmente, algumas pessoas usam a mesma oração para tudo. E existem diferentes tipos de oração. Lá no livro de Levítico diz que existem diferentes tipos de sacrifício. Sacrifício de comunhão, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado. Então, existiam no mesmo lugar, no mesmo culto, existiam diferentes tipos de sacrifício que eram bem parecidos uns com os outros, mas o nome que ele recebia fazia com que ele tivesse outra função. Então existem diferentes tipos de oração. Quando eu estou em casa, sozinho, conversando com Deus, adorando a Deus, é um tipo de oração. Se eu estou diante de uma pessoa enferma ou diante de uma pessoa endemoniada, eu não vou orar do mesmo jeito que eu oro na minha casa sozinho, meus irmãos. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sou nada, eu sou pó, cinza, faz a tua vontade na minha vida. É isso, eu oro em casa, sozinho, me humilhando diante de Deus. Se você está diante de uma pessoa enferma ou de uma pessoa endemoniada, você vai do jeito que a Bíblia diz. Você vai do jeito que Pedro fez na Porta Formosa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Quando eu oro para uma pessoa enferma, debaixo da misericórdia de Deus, obviamente, eu mando a enfermidade sair. Eu ordeno que ela saia. Eu não estou ordenando a Deus, eu estou ordenando a enfermidade. Deus não recebe ordem de ninguém, mas o diabo recebe. E aí nós nos acovardamos, porque a palavra certa seria nos acovardamos diante da possibilidade da oração não ser atendida. Mas espera aí, quem vai curar a pessoa sou eu ou é Deus? Então se eu oro e a pessoa não é curada, a culpa não é minha. A autoridade é dada por Deus. Eu não devo me envergonhar porque uma oração não foi atendida, porque eu não vi na hora o milagre acontecer. O milagre pode acontecer depois. E dentro da soberania e da soberana vontade de Deus pode nem acontecer. Mas isso não é problema meu. O texto me mandou ir e pregar e fazer esses sinais. Se você ler todo o capítulo 16 de Marcos, você vai ver que isso está ligado à comissão, a anunciar o evangelho, a ir. A nossa obrigação é orar pelos enfermos, é repreender o diabo, é repreender as enfermidades com autoridade, sabendo quem você é, com ousadia. Particularmente eu tenho feito assim e tem dado certo. Se você encontrar na Bíblia ou algo diferente, você pode até citar Atos, Pedro inexperiente, primeiro milagre que Pedro vai fazer, ressuscitar uma pessoa. Primeiro não, 12 primeiros.
E aí ele vai, ele se vira, se ajoelha. Aí eu fico pensando, o que Pedro falou ali de oração, de joelho naquela oração? Eu não sei. Mas depois ele volta para o modo tradicional. Levanta. E a mulher é ressuscitada. Glória a Deus. Aleluia. Todos os exemplos na Bíblia, você pode até me mostrar algo diferente que você encontra. Mas quando eu li todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos, o modo é esse: reconhecer a autoridade que você recebeu de Deus, falar com ousadia, ordenar que a enfermidade desapareça, ordenar que o inimigo saia. Não se pede licença para o diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. A porta é arrombada pela igreja. Glória a Deus. Eu só me lembro do testemunho do pastor Smith Wigglesworth. Ele é um inglês, ignorante de pai e mãe. As pessoas perguntavam: pastor, por que você é tão bruto? Ele diz: porque eu não peço licença para o diabo, eu não aliso ele. Precisamos dessa autoridade. Determinar, essa palavra é ui. Determinar a cura na vida das pessoas. E eu repito, determinar. Não determinar a Deus. Eu disse que a palavra era perigosa porque no meio mais conservador da igreja tem esse medo da determinação. Mas é claro que as pessoas estão determinando para a pessoa errada. Estão determinando para Deus. Para determinar para Deus tem que ser louco. Nós não determinamos nada para Deus. Nós determinamos ao diabo as enfermidades. Para Deus não se determina. Deus, ele é soberano. O problema é quando a pessoa quer botar Deus na parede. Isso não se faz, isso é loucura, insanidade. Repreenda o diabo com autoridade. Repreenda as enfermidades com autoridade. E veja o milagre acontecer. Eu tenho visto. As pessoas que são daqui, as pessoas que me conhecem, têm visto. Têm visto o milagre acontecer. Porque eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu entendi, eu reconheci a minha identidade. A autoridade que o Senhor dá, não apenas a mim, mas para você. Ele deu para a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Venha receber a unção crendo. Não aceite a enfermidade como algo natural. Não se conforme. Resista. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ser purificados. Jesus disse: vá e se apresente ao sacerdote. Eles saíram dali leprosos. No caminho, Aleluia. eles viram que estavam curados. Quando o filho estava cantando depois do culto, eu me lembrei disso. Estranhamente, algumas curas não acontecem em uma única oração. Isso é bíblico também. Jesus foi orar por um cego. Aí Jesus orou por ele e aí perguntou: o que você está vendo? Olha, agora eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Ou seja, ele não foi curado 100%. Aí, mas o próprio Jesus orando, e ele não foi curado 100% na primeira oração, por quê? Porque Deus, ele tem os mistérios dele. Ele quis curar aquele homem em prestações. Ele não quis curar o homem à vista, numa única parcela. Depois ele orou de novo, aí o homem passou a ver. Ou seja, ele era cego. Depois começou a ver os homens turvos, parecem árvores que andam. Depois ele viu tudo, né? Foram 3 e
estágios, né? Então, persista em oração. De repente, no caminho você é curado. De repente, na próxima sexta-feira você é curado. Glória a Deus. Você vai fazer para encerrar o culto. Oh, glória. Naamã 7 minutos. pensou que ia ser curado só. Está curado, Naamã. Oh, glória. Vai mergulhar lá. 7 mergulhinhos só. Mas naquele rio. Aí, ele ainda ficou bem bravo ainda. Pensei que o homem ia me mandar eu já sair de lá limpo, ainda manda eu ir mergulhar no rio sujo daquele. Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Não estrala, nem estrala os dedos. Mas também Ele sabe que o homem é meio carrasquinho, né? E foi Ele que criou, Ele sabe. Né? Então, louvado seja Deus. Vamos estar agradecidos ao Senhor por esse culto maravilhoso, noite da unção, noite da libertação. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você sairá daqui curado. Tua família, onde estiver, está recebendo a glória do Senhor pela tua oração, pela tua fé. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é fiel. E hoje nós estamos aqui nesse culto maravilhoso, onde tem tanta gente se preparando a esse momento, talvez para não voltar mais em casa. Vai para o carnaval e por lá mesmo vai ser apanhado. Né? Nós vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Palavra para orar, Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Na vida dos irmãos que chegaram, estamos saindo para esta noite de posse de vitória, que o Senhor seja presente na vida dos irmãos que estão aqui nos visitando, Deus, que eles possam sair de posse de bênção, posse de vitória. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos.